Atos capítulo 12. O texto diz assim: por aquele tempo, mandou o rei, pode colocar no telão, por favor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prendê-lo, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Diga para o seu irmão: havia oração incessante a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, e calça as sandálias. E ele ali assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Diga para o seu irmão assim: abriu automaticamente. Diga assim: Deus tem um controle remoto lá do seu altar, e Ele abre as portas que quer automaticamente. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Já existia controle remoto? Já pensou nisso? Vamos lá. Tem umas coisas assim que a gente para, né? Fica: Senhor, o que é isso, Pai? Abriu automaticamente, igual porta de banco. Você chega, a porta abre, você não precisa nem falar com ela. Abre de César, ela abre sozinha. Já viu aquela criança diante da porta que fica, e a porta abre e fecha? Pedro chegou assim, ó, e a porta de shopping, vai ter uma aqui em Mirandópolis. Então Pedro caindo assim, deixa eu ver o texto que eu parei, texto do 11. Então Pedro caindo em si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diga para o seu irmão: elas estavam lá e oravam. Diz assim para o seu irmão: não assistiam televisão, não assistiam Big Brother, não perdiam tempo, mas elas oravam. Só parou para pensar? A gente muitas vezes não para pensar. A única janela que eles tinham, nem a janela do Windows tinha. A única janela que tinha aberta era a visão do anjo. Era a janela do sobrenatural. Não havia janela do Windows, porque às vezes fala: pastor, eu não fico na frente da televisão, mas fica na frente da janela do Windows, porque aqui lá quando se abre chama janela. Imagine para onde essa janela pode te levar.
Considerando, quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de um traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de Deus, de um Deus, e não é voz de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, diga para o seu irmão: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Quero convidá-lo a ficar de pé nessa noite. Eu quero convidá-lo a entoar uma oração, declarando a presença real do Senhor neste lugar. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a visualizar como se você estivesse num lugar semelhante de Pedro, e portas estão fechadas sobre a sua vida, grilhões de ferro, ferrolhos estão por todos os lados, impedindo você de ter a liberdade, mas a presença do Senhor é real, e Deus pode, em nome de Jesus, no momento que Ele desejar, as cadeias dos braços, das mãos, da sua casa, da sua família, do seu lar, elas vão cair em terra, e as portas irão abrir automaticamente, e o Senhor moverá os seus anjos. Eu quero que você comece a orar nessa noite, cantando: tua presença é real. Comece a orar cantando aqui neste lugar. Você que já sabe, não precisa olhar para o telão, só ora nesse lugar. Tua presença é real. Oh Senhor, aqui neste lugar. O que você faz na presença do Senhor? Então adorarei. Levante a sua mão e adore o Senhor nessa noite. Apaga as luzes, por favor, Ricardo. Ricardo, apaga as luzes. Então me renderei. Levante as suas mãos e adore o Senhor no nome de Jesus. Totalmente a Comece a dizer: Senhor, tua presença é real na minha família, na minha casa. Só para aqueles que creem. Aqui nesse lugar. Pode ser numa prisão, pode ser em qualquer lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Senhor, nós estamos declarando nessa noite que confiamos no Senhor. Estamos declarando, Senhor,
tua presença é real. Aqui nesse lugar, não adore o Senhor, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Agora eu quero que você comece a orar, dizendo: Senhor, eu estou rendido aos teus pés. Eu estou aqui, Senhor. Há muitas portas fechadas na minha vida. Comece a abrir a sua boca, porque Deus, Ele quer que você abra a sua boca. Ele quer que você diga: Senhor, há muitas portas fechadas na minha casa, há muitas portas fechadas na minha família, Senhor, mas eu nessa noite, através da tua palavra, eu quero que as portas se abram automaticamente, Senhor. Eu estou declarando nessa noite, Pai, eu confio nos teus planos. Eu sei, Senhor, que as cadeias irão cair, que as cadeias irão romper. Senhor, eu sei porque a tua palavra declara. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Deus, eu creio no teu poder sobre mim, eu creio no teu poder sobre a minha família, eu creio no teu poder sobre a minha história, eu creio no teu poder sobre a minha casa, eu creio, Senhor, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, eu declaro, Senhor, começa a quebrar as cadeias aqui, começa a quebrar as cadeias, começa a tirar os grilhões, começa a impedir a obra do inferno, Senhor, começa a impedir toda a obra do inimigo na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa cela, na nossa igreja, Senhor. Senhor, começa a romper com todas as cadeias sobre a nossa vida. E, Senhor, eu declaro nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, as portas automaticamente se abrirão. Senhor, nós iremos passar pelas portas automaticamente abertas, porque é o Senhor quem abre as portas. E nós declaramos nessa noite, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, tua presença é real aqui nesse lugar. Solte a sua voz, meu querido. Solte a sua voz. Ó Senhor, então eu louvarei. Pergunta para o seu irmão assim: o que acontece, o que você acha que acontece quando a igreja começa a orar? Pergunta para o seu irmão: o que você acha? Deixa ele falar com você o que ele acha que acontece. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Pergunta assim um para o outro: o que você acha que acontece quando a igreja ora? Pode conversar. O que você acha? 20 segundos para ele falar para você. O que acontece quando a igreja ora? O
Diga para o seu irmão assim: é desse jeito mesmo. Diga para o seu irmão: e é muito mais do que isso. E diga isso assim para o seu irmão: eu vou ver na sua vida e na minha vida tudo isso acontecer. Porque esta igreja aqui, diga assim: porque esta igreja aqui, diga assim: e esta igreja sou eu. Esta igreja vai ser uma igreja de oração. E diga assim: as portas vão se abrir, você não tem ideia. Diga para o seu irmão: começa a tomar posse em nome de Jesus. Ok, queridos? Esta igreja aqui era a igreja que tinha acabado recentemente de passar por um dos grandes traumas. Jesus havia sido levado ao cemitério. Jesus havia sido crucificado. Eles estavam atemorizados por toda e com toda a perseguição. Era uma igreja insegura, mas era uma igreja que não abandonou a coisa mais importante, a oração. Esta igreja, irmãos, eram constituídos de discípulos de Jesus Cristo, em sua maioria homens pescadores, viajantes que comercializavam mercadorias, funcionários públicos, enfim, gente comum que não tinha muito estudo, que não entendia todas as coisas do reino, que só passaram a entender depois do Pentecostes. Mas uma igreja que foi impactada pela presença do Espírito Santo, e uma igreja que começou a entender que o que muda as coisas não é os mecanismos humanos, não são os métodos, é a oração. Diga para o seu irmão: é a oração. Diga para o seu irmão: se você quer ver uma pessoa mudar, comece a orar por ela todos os dias. Diga para o seu irmão: se até as cadeias caem de ferro e as portas se abrem, você não entende o que Deus vai fazer no coração humano. Querido, a Bíblia diz que naquele tempo histórico o que se tinha era um grupo de homens e mulheres, mas uma coisa era diferencial. Diga para o seu irmão: cheios do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que ora, que busca o Senhor. E aí, irmãos, não há limites para essa igreja. Pedro havia sido preso, levado para a prisão, guardado por 16 soldados, 4 vezes 4. Haviam 4 turnos de 4 soldados, 16. Primeira sentinela, segunda, terceira e a quarta. Haviam 16 soldados guardando Pedro, porque no dia seguinte, Herodes, e a história começa com Herodes e termina com Herodes. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo e matá-lo diante de todos, para satisfazer os anseios daqueles que perseguiam a igreja. A igreja orava continuamente. Quando nós lemos o texto, a Bíblia diz que a igreja orava continuamente por Pedro. A igreja, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Amados irmãos, quando a igreja se mobiliza para orar, Mateus 18 diz que aquilo que eu concordo na terra, aquilo que eu ligo na terra, eu ligo no céu, aquilo que eu desligo na terra, eu desligo no céu. Amados irmãos, se nós entendermos a profundidade dessa palavra, que quando 2 ou mais se reunirem para ligar ou desligar, e ligar é tudo aquilo que é bênção, tudo aquilo que é graça, tudo aquilo que é poder, tudo aquilo que vem das mãos de Deus, e desligar na terra é aquilo que nos impede, aquilo que nos atrapalha, aquilo que é um obstáculo, aquilo que nos impede de ser o que deveríamos ser, o que Deus gostaria que fôssemos.
E a Bíblia diz que nós temos o poder, 2 ou 3, orando em concordância, de ligar ou desligar. Isso é uma coisa impressionante. O que pode acontecer quando a igreja não ora? Quando a igreja não ora, ela se torna parecida com um salão de festas. Quando uma igreja não ora, ela se parece com uma rodoviária. Sempre tem gente nova, mas tem gente chegando e indo embora o tempo inteiro. Quando uma igreja não ora, ela vive na dependência de festas, de movimentos, de eventos. Quando uma igreja não ora, os crentes são adeptos de um santo e idolatram esse santo. Este santo chama-se São Domingos. Não entenderam? São aqueles que só vêm domingo. Nos tornamos adeptos do São Domingos. Diga para o seu irmão: Deus não quer que você seja adepto de santo nenhum. Deus quer que você tenha uma vida de celebração na célula, aonde a vida, aonde você é cuidado, amado, e Deus quer que você esteja na igreja para celebrar aquilo que Ele faz durante a semana. Se há um lugar para celebrar, é aqui, é o ajuntamento. Mas quando entendemos que só temos que ir na igreja no domingo, esta é uma herança da Idade Média, e é uma herança do catolicismo romano, a obrigação de ir na igreja. Nós não temos a obrigação de ir na igreja. Nós vamos à igreja para celebrar, para agradecer, para cultuar, para glorificar. Mas quando eu entendo que eu vou à igreja na obrigação, eu estou fazendo parte daquilo que a minha cultura, meu legado, aquilo que foi ensinado pela cultura romana. A Santa Mãe Igreja. Diga para o seu irmão assim: tudo isso daqui não tem valor se você não estiver aqui. Diga para o seu irmão: o que dá valor a um patrimônio é a vida humana. Isto aqui não é a igreja. A igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja. Nós somos a família de Deus. Então, queridos, quando a igreja não ora, muitas vezes estamos como que participando de festas, de encontros, e Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha uma vida centrada na palavra, que você tenha uma vida de obediência à palavra, e que você tenha uma vida de celebração na igreja e de vida no corpo, e o corpo é a célula. Quando você entender isso aí, querido, você vai começar a crescer, seus problemas vão começar a ir embora, as dificuldades vão começar a diminuir. Sabe por quê? Porque você vai ter um grupo de pessoas mais próximas. Irmãos, quantos aqui gostariam de me dar um abraço hoje? Levante a sua mão. Tem gente que não quer, mas quantos gostariam de me dar um abraço? Quantas vezes você sai lá na porta da igreja e não consegue me dar um abraço? Vocês imaginaram isso aqui com mil pessoas? Eu vou continuar na porta. Se eu tiver que abraçar 1000 pessoas, eu vou abraçar 1000 pessoas. Às vezes eu venho aqui, cumprimento uns, quero cumprimentar todo mundo, não dá, eu tenho que correr atrás de alguma coisa. Mas, queridos,
precisa de abraço. E muitas vezes a extensão do meu abraço é o seu discipulador, o seu líder de célula, o irmão que caminha com você. Sabe por quê? Porque quando ele souber de algo que você precisa, ele vai ligar para o seu pastor. Querido, eu vou estar lá no hospital para te visitar, para orar com você. E quando eu não puder, vai ter alguém em meu nome. Mas, irmãos, nós precisamos entender que igreja é muito mais do que domingo à noite. Igreja é família. Família se reúne em casa e celebra a festa espiritual, que é o culto. Mas o inimigo, aonde é que aquele grupo estava orando? Diga para o seu irmão, em uma célula. Havia uma célula que orava incessantemente por Pedro. Havia um grupo de irmãos que estavam preocupados com Pedro. E existem pessoas que estão preocupadas com você. Quando você entrou aqui nessa noite pela primeira vez, nós nem chamamos você de visitante. A segunda vez, nem chamamos você de visitante. A terceira vez, nem chamamos você de visitante. E já chamamos vocês de família. E há pessoas que amam você e querem que você faça parte de uma família, de um grupo que cuida, que ama. Eu só tirei uma vertente aqui para chegar onde eu quero. Pedro estava no cárcere, mas a célula estava orando. Diga, célula é a igreja reunida nos lares. Amados irmãos, quando um de nós é acometido por uma enfermidade, de repente ele precisa ir para o hospital imediatamente, a primeira coisa que é acionada é o escritório da igreja. Quando o escritório da igreja é acionado, a primeira pessoa a ser acionada é o líder daquela célula. Aquela célula é acionada imediatamente, e os outros irmãos são acionados, as redes são acionadas, e de repente a igreja toda está orando incessantemente por aquela pessoa. Mas se formos esperar o domingo à noite, sabe o que iria acontecer com Pedro? Pedro iria para a forca no dia seguinte, se a igreja tivesse que esperar o culto do domingo à noite. Porque aquela igreja se reunia no ajuntamento, mas aquela igreja se reunia de casa em casa. Amados irmãos, vocês não têm ideia do poder de uma igreja que ora, do poder de uma igreja que vive em unidade, do poder de uma igreja que valoriza os relacionamentos como família do Senhor. Irmãos, nós não podemos ter muitos relacionamentos aqui. Fabrício está olhando para a nuca do Jefferson, e a Laura está olhando para a nuca do Fabrício. Diga para o seu irmão, relacionamento é aquilo que acontece olhando olho no olho. E isso acontece na célula. Queridos, eu não estou aqui brigando com você. Eu estou aqui conscientizando você a importância de você ser parte de uma célula, a importância de você ser parte de um grupo, a importância de você ser amado e cuidado. Mas, queridos, o que a oração faz? Pode passar. O que a oração faz? Vamos falar juntos? A oração abre os céus. Ela toca, vamos ler juntos lá, irmãos? Vamos lá? A oração abre os céus, toca o coração de Deus, libera o poder libertador, restaurador, vivificador. Como ensaio tá bom, agora vamos fazer como igreja, como exército. Agora vamos lá? O que a oração faz? Vamos lá? A oração abre os céus, toca o coração de Deus, libera o poder
Diga para o seu irmão assim: gostoso é orar juntos. A Bíblia diz: quando 2 ou 3 estiverem orando. Ô meu querido, eu quero ouvir a notícia de que uma cela estava em oração e o chão da casa tremeu. Não pode ficar tranquilo que não vai cair nada não. Queridos, a oração abre os céus, toca o coração de Deus, libera o poder, libera o poder. O que libera o poder é a oração. O que acontece quando a igreja ora? Primeiro, cadeias, isto é, correntes, caem por terra. Diga para o seu irmão: as cadeias irão cair por terra. Quando Neemias sabia ou soube que Jerusalém havia sido destruída, estava em cinzas, estava só no pó, a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos, ele jejuou pelo povo, ele orou, e a sua oração fez as portas se abrirem, fez o rei estender as mãos, e Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém foi restaurada. Lembra a história que eu falei, comecei a falar e eu falei, não terminei. 10 tribos foram levadas para a Síria e nunca mais voltaram. E 2 tribos foram levadas para a Babilônia. E Deus falava assim: busquei entre eles um homem para tapar a brecha, e a ninguém achei. Deus buscava um intercessor, Deus buscava um homem de oração, Deus buscava um povo de oração. E a Bíblia diz que Deus não achou no meio das 10 tribos. E não achando no meio das 10 tribos, as 10 tribos que foram levadas para a Síria, nunca mais voltaram para Jerusalém. Mas a Bíblia conta a história de Daniel. Daniel fazia parte das 2 tribos que foram levadas para a Babilônia. A Bíblia diz que ele resolveu não se contaminar. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele chamou 3 amigos e começou a orar. E a Bíblia diz que ele mudou 4 reinos. A Bíblia diz que ele foi influente, a sua oração e a sua vida. E por causa de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, 70 anos depois, aquelas 2 tribos que foram para Babilônia voltaram para a cidade de Jerusalém. Diga para o seu irmão: a oração quebra as cadeias. Lutero orou pela igreja, e quando Lutero orou pela igreja, as cadeias da igreja caíram, e veio um grande avivamento na Europa e no mundo. Há algo que pode acontecer aqui nessa igreja, irmãos. Há algo que pode acontecer no nosso meio quando nós nos mobilizarmos para orar, quando nós pararmos de conversar uns com os outros mais e conversarmos mais com Deus. Porque quando nós conversarmos mais com Deus, até o nosso diálogo vai melhorar, nossa comunhão vai melhorar, nossa unidade vai melhorar. Avivamento. A oração pode trazer um avivamento nessa terra. A oração pode trazer um avivamento em Mirandópolis. A oração pode converter essa cidade para Jesus. A oração pode mover o céu sobre essa cidade. Irmãos, a criminalidade nessa cidade diminuiu. A criminalidade nessa cidade diminuiu. Os órgãos aqui na cidade, houve uma estatística que diz que de um ano para cá a criminalidade está sendo diminuída cada dia mais. E os policiais não estão tendo tantos BOs para fazer, e Deus está trabalhando, mas a igreja precisa orar mais, até que não haja mais nada a ser tratado, e que as polícias, os policiais, as instituições possam descansar em paz, e possa haver paz nesta cidade. A Bíblia diz assim: orai pela paz de Jerusalém, porque pela paz de Jerusalém vocês terão paz. E eu digo para vocês essa noite, parafraseando: orai pela paz de Mirandópolis, porque pela paz de Mirandópolis vocês também terão paz. A polícia militar vai ter paz, a polícia civil vai ter paz,
a criminalidade vai diminuir, a destruição vai diminuir. Eu não estou dizendo que vai erradicar completamente, mas eu vou dizer que significativamente o poder de Deus será maior do que todas as atrocidades e destruições dessa cidade. Diga para o seu irmão: o diabo sempre vai perseguir. Diga, é papel dele. Fala para o seu irmão: fique esperto. A Bíblia diz que na pessoa de Herodes a igreja foi perseguida. Herodes era um instrumento do diabo para perseguir a igreja. Matou o Tiago, botou Pedro na prisão. Não, Tiago. Matou o apóstolo Tiago e botou Pedro na prisão. O diabo sabe que a igreja é vitoriosa. Ele sabe que as forças do mal jamais poderão destruir. Ele sabe, mas ele vai continuar fazendo a sua perseguição. Segundo, o que acontece quando a igreja ora? Diga para o seu irmão: Deus envia os seus anjos. Diga assim para o seu irmão: você não viu o anjo ainda? É porque você não orou o suficiente. Diga para o seu irmão: você quer ver os anjos? Você vai ficar tão contente. E mesmo que você, diga para o seu irmão, mesmo que você não veja, você vai ver ele agindo. Oh, irmãos, você sabe o que é sentir? Você sabe o que é sentir? Passar perto de você, mover o ar ao seu redor. Você sabe o que é respirar e o ar ficar pesado dentro de um lugar, e o espaço ficar pequeno, os seus olhos não entenderem o que está acontecendo, seu corpo ser totalmente adormecido. Você sabe o que é viver no sobrenatural? Você sabe o que é ver os anjos se movendo ao seu lugar, do seu lugar ao seu redor? Você sabe o que é sentir a brisa do vento tocando em você pela movimentação dos anjos ao seu redor? Amado irmão, creia, os anjos não são matéria de ficção, os anjos não são invenção para nos entreter, os anjos são os exércitos de Deus, e é o exército de Deus para lutar a seu favor, para estar ao seu lado, para conduzir sua vida, para proteger você, meu querido. Há uma música que diz assim: orar até tocar os céus. E eu posso dizer assim: orar até os céus descer até você. Sabe, meu querido, Deus envia os seus anjos para agir por nós. A Bíblia diz que as cadeias de Pedro caíram. A Bíblia diz que ele foi conduzido por um anjo e ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia se era real ou se não era. Ele passou pela primeira sentinela, a segunda sentinela, e quando ele chegou na porta que dava para a rua, a porta se abriu automaticamente. Diga para o seu irmão: quando o anjo está à sua frente, as coisas sobrenaturais vão acontecer. E se tiver alguma porta fechada, ela será uma trilha automaticamente. Quando a igreja ora, um grande avivamento começa no céu. Deus começa a se deleitar e o céu desce até a terra. E quando o céu desce na terra, quando os pés do Todo-Poderoso tocam o chão, amados irmãos, o espaço fica pequeno. Queridos, quando a igreja ora, o que acontece? A luz divina dissipa as trevas do nosso caminho. Mesmo em meio aos problemas, os nossos olhos se abrem para uma nova realidade. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus tem um milagre, e esse milagre está nas mãos do Senhor, e Ele coloca nas mãos do anjo para trazer a você. Mas a Bíblia diz que muitas respostas de orações
são interceptadas pelo diabo e pelos seus demônios. E você precisa continuar orando, perseverando, jejuando. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias e ele foi interceptado, a oração dele foi interceptada, mas o anjo trouxe a resposta depois de 21 dias. E sabe o que o anjo disse? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração diante de Deus, ele já deu a resposta. Ei, querido, para muitos de vocês que estão orando, procurando um milagre, a resposta já saiu do trono. Já saiu do trono. Já saiu. Se ela não chegou ainda, querido, continue orando, perseverando, porque o Senhor vai lhe dar a resposta. Deus dissipa as trevas do nosso caminho. Quando Elias orou perante os 400 profetas de Baal, fogo do céu caiu. O diabo vai perseguir você, o diabo vai perseguir a igreja, o diabo vai maltratar a liderança, o diabo vai colocar empecilhos, o diabo vai se levantar contra o seu pastor, o diabo vai se levantar contra a família do seu pastor, o diabo vai se levantar contra a sua família, o diabo vai se levantar. Mas quantas vezes o diabo se levantar, ele se levantará para cair. Ele se levantará para cair. Até que ele não vai se levantar mais. O diabo, na pessoa de Herodes, arquitetou tudo. Herodes tinha um plano, mas Deus é quem bota o ponto final na história. O inimigo pode ter um plano arquitetado para destruir sua casa, sua família, seu lar, mas é Deus quem coloca o ponto final na sua história. O que acontece quando a igreja ora? Quarto, a solução vem de forma tão espetacular que vai parecer até sonho. Pedro chegou na porta da cela, da casa da cela. A mulher, a moça Rod, foi lá e olhou. Ela ficou tão encantada. Pedro, esqueceu de abrir a porta. Foi lá e disse: Pedro saiu da cadeia. Pedro saiu. O pessoal, mas Pedro é um anjo dele, é um anjo. Aí, olha que eles chegaram e Pedro está lá batendo. Ficou tão espantoso, porque eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas o Senhor já tinha libertado. Quando você ora, a solução vem de uma maneira espetacular, que vai parecer sonho. Você vai falar assim: Senhor, eu estou vivendo um sonho aqui. Queridos, quando a igreja ora, a bênção vem rápida, diga para o seu irmão, e completa. Diga para o seu irmão: Deus não faz nada pela metade. Diga assim: Deus não faz meia boca. Diga assim: Deus é perfeito, Ele é generoso, Ele é misericordioso, e Ele faz tudo rápido e perfeito. Você crê nisso? Diga para o seu irmão: eu creio. Deus derrota Satanás por meio do poder de uma igreja que ora. O poder de Deus é liberado quando a igreja ora de forma objetiva e persistente. Quando a mão de Deus opera, agindo Deus, quem impedirá? Pode se levantar, quem quiser pode se levantar. Pode se levantar o Herodes, o Antipas ou quem quer que seja. Pode se levantar qualquer um. Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, nessa noite, nesse texto eu gostaria de terminar dizendo para você o seguinte: quero chamar o ministério do louvor. Deus age miraculosamente, espetacularmente, quando a igreja ora. Quando a igreja ora, os dons aparecem. Quando a igreja ora,
surge o ardor missionário. Quando a igreja ora, o avivamento vem, o avivamento, o amor pelas vidas perdidas, o desejo de ver a cidade conquistada. Irmãos, Deus disse em Ezequiel 22:30: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta cidade de Miradópolis, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Haverá um grande julgamento. Naquela época havia muita perseguição. Nós não vivemos um tempo de perseguição aqui. Nós vivemos um tempo de paz. Nós vivemos um tempo de harmonia. E Deus tem nos dado a oportunidade de viver esse tempo. Deus tem nos dado a oportunidade de ter a Bíblia na mão, quando Elaine colocou hoje a impossibilidade daquelas pessoas de terem uma Bíblia na sua língua. E quando elas tiveram, elas beijavam a Bíblia. E muitas vezes você chega em casa e joga a Bíblia em cima do sofá. Deus tem dado à igreja, povo dele, um tempo de paz. Mas a pergunta que eu faço: até quando essa paz, esse tempo existirá? Nós estamos com a igreja cheia hoje, mas se nessa noite fosse colocado um edito de que era proibido nos reunirmos aqui, quantos de nós iríamos sair escondidos para cultuar a Deus? Quantos de nós continuaríamos a dizer que somos crentes, que somos homens e mulheres do Senhor? Quantos de nós pagariam o preço que Tiago pagou, sendo morto ao fio da espada? Quantos de nós pagaríamos o preço que Pedro pagou, sendo levado ao cárcere por causa do amor dele? Queridos, se queremos que haja paz na nossa cidade, nós precisamos ter uma igreja que ora. Se nós queremos ver a nossa cidade transformada, nós precisamos de uma igreja que ora. Se nós queremos ver transformação na nossa casa, nós precisamos de uma igreja que ora. Se nós queremos ver coisas sobrenaturais acontecendo, nós precisamos de uma igreja que ora. O que acontece quando a igreja ora? Deus envia os seus anjos, Deus envia luz no meio das trevas, Deus envia libertação e libertação, Deus envia despertamento para a igreja, Deus dá a direção, Deus abre todas as portas, Deus expande o seu povo com milagres, Deus frustra os planos do inimigo. A Bíblia diz que Herodes, aquele que perseguia a igreja, um determinado momento ele sai e ele se apresenta diante do povo com chavos políticos. E a Bíblia diz que quando ele sobe no seu altar, quando ele sobe lá no seu trono, e ele não glorifica a Deus, a Bíblia diz que automaticamente um anjo fere. Eu quero dizer para você, meu amigo, para você, meu irmão, que Deus é aquele que luta a seu favor. Deus é aquele que conhece todas as coisas. Deus conhece as lutas que você está passando. Deus conhece as injustiças que você está enfrentando. Deus conhece as batalhas que você enfrenta todo dia. Deus conhece todas as dificuldades que você enfrenta. E Deus envia os seus anjos, Deus envia os seus mensageiros, Deus envia os seus prodígios, Deus envia os seus milagres, Deus envia a sua intervenção, Deus envia o seu livramento, Deus abre as portas, Deus faz coisas que você nem está sabendo, mas Ele está fazendo. Eu quero dizer para você que quem defende você é Jesus. Quem defende você é o Senhor. Ele é a sua mão direita, Ele está ao seu lado, Ele é a sua proteção, Ele é o seu amparo, Ele é o seu abrigo, Ele é o defensor da igreja, Ele é o seu defensor, porque você é a igreja. Quando os inimigos se levantarem contra você, contra a palavra, contra Deus, quando os inimigos se levantarem contra aquilo que Deus está fazendo, os inimigos irão se prostrar. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor continuava a crescer. Amados irmãos,
Hoje vivemos tempos de relativa paz. O Evangelho ficou fácil de ser anunciado, mas Deus nos chama hoje, nessa noite, para nos colocarmos na brecha entre a sua família e o inimigo, entre a cidade e o inimigo, entre aqueles que estão, que você ama. Deus está pedindo para você se colocar na brecha. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, esta palavra nessa noite é uma palavra de desafio. Queridos, nós vamos ter muitos programas de oração, nós vamos colocar muitas oportunidades para orar. Nós proclamamos a igreja para estar na vigília de oração. O que você fez que você não veio na vigília de oração? Querido, nós queremos ver os nossos problemas sendo resolvidos, nós queremos ver as nossas portas se abrindo, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço da oração. Estamos dispostos a orar em pelo menos uma hora. E Jesus chega para Pedro e diz assim para Pedro: Pedro, não podes orar comigo nem uma hora. Pedro volta e Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai orar. Ele diz: Pai, livra-me de toda essa hora, livra de todo esse momento. E a Bíblia diz que Jesus volta novamente e encontra os seus discípulos dormindo. E você diz assim: que discípulos dorminhosos? Você olha a Bíblia, vendo no microfone, por favor. Você olha a Bíblia e você diz assim: esses discípulos não queriam levar a sério, esses homens não queriam nada com Deus. A gente é crítico, irmão, a gente sabe ser crítico, a gente sabe dizer que os discípulos eram dorminhosos, mas a gente não sabe bater no peito e dizer que nós também somos. E você, marido, que não sabe conduzir sua casa, que não sabe conduzir sua esposa, que não sabe conduzir seus filhos para a igreja, para a oração, para uma vida com Deus, mas tem tempo para todas as outras coisas. Você tem tempo para ficar na frente da televisão, tempo para jogar bola, tempo para jogar vôlei, tempo para brincar com tudo, mas não tem tempo para Deus. E você, mulher, tem tempo para gastar na frente da internet, tem tempo para gastar na frente do computador, tem tempo para assim gastar nas vitrines das lojas, mas não tem tempo para estar na presença do Senhor. E as portas continuarão fechadas, as cadeias continuam te prendendo, suas mãos continuam presas, seus pés estão no tronco. Você é escravo do diabo, você é escravo de Herodes, você é escravo de Satanás, você é escravo do pecado. E não olhe para mim com cara feia, não olhe para mim com cara feia, porque você não pode me intimidar, nem o diabo pode me intimidar. Queremos que algo aconteça, queremos que algo aconteça, queremos que algo aconteça na minha casa, na minha família, na minha vida, mas eu não quero orar. Olhamos para os discípulos e falamos que eles são dorminhosos, falamos que eles são omissos, falamos que eles não valem nada, mas não conseguimos olhar para dentro dos nossos olhos no espelho e dizer que quem não é nada somos nós, porque sabemos da verdade, sabemos o que aconteceu com Pedro, sabemos o que aconteceu com aqueles que deram as costas ao Senhor, sabemos com aqueles que se esfriaram, sabemos o que aconteceu com aqueles que não levaram Deus a sério. Nós temos a Bíblia nas mãos, nós temos a Bíblia nas mãos, e nós sabemos o que aconteceu. Sabe, a Bíblia
Bíblia diz assim: maior juízo haverá para aqueles aonde o Senhor derramou milagre, cura e libertação. Meu querido, maior juízo haverá sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você conhece a palavra, você conhece a verdade, você tem ouvido todos os dias a verdade. Queremos ser a igreja do avivamento, mas não queremos pagar o preço. Queremos ter uma família restaurada, mas não queremos orar, não queremos ter uma vida diante do Senhor. Quando se fala em oração na igreja, não é para mim, eu não sou líder. Não, querido, oração não é para líder, oração é para filho de Deus que quer sobreviver, porque se você não orar, você será presa fácil de Herodes. Queridos, nessa noite eu não vim passar a mão na sua cabeça. Eu vim trazer um recado de Deus para essa igreja. Precisamos orar. Precisamos encher as reuniões de oração. Precisamos ter vida de oração. Precisamos ter vida de intercessão. Precisamos nos colocar na brecha pela cidade, pela minha casa, pela minha esposa, pelo marido, pelos filhos, porque senão a enfermidade vai entrar, o diabo vai entrar, as prisões vão destruir e nós ficaremos amarrados ao tronco e não seremos libertos. Eu estou trazendo para você um urgente recado de Deus. Comece a orar, comece a colocar a sua vida no altar do Senhor, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Feche os seus olhos e ouça o que vamos cantar nessa noite. Para que você saia daqui arrependido e só arrependido. Eu vim aqui nessa noite porque Deus quer que você se arrependa e Ele tem poder para mudar a sua história, a sua vida. E eu quero orar com você nessa noite, confessando o pecado. A Bíblia diz que quem deixa de orar está pecando, e deixar de orar é pecado. Eu quero que você curva os seus olhos, você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos como igreja hoje, por não termos uma vida de oração. Nós confessamos o nosso pecado nessa noite, por não orarmos com nossa casa, por nossa família, pelo nosso lar e pela nossa cidade. Então nessa noite, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Cancela este pecado, passa o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nós e nos ajude a termos uma vida de oração, a colocarmos a nossa família, os nossos problemas, os nossos anseios diante do
e confiarmos que o Senhor derramará poder sobre a nossa casa, a nossa família e a nossa história. Nessa noite nós te confessamos a omissão, a falta da oração, mas nessa noite, Pai, nós pedimos perdão. E se há, Pai, algum coração aqui amargurado, por causa que não tem orado, nessa noite muda este quadro na nossa igreja, pois nós desejamos ser uma igreja que ora, um povo que ora, um povo que busca a tua face, e nós fazemos isso, Pai, declarando a nossa aliança contigo. Pai, nós vamos para casa, que o Senhor nos dê a graça da tua presença. Pai, nós te agradecemos pelas respostas de orações que já tivemos essa semana, e nós te louvamos por cada pedido que foi colocado na urna, e oramos para que em nome de Jesus grandes e poderosas coisas o Senhor faça, e as respostas venham em nome de Jesus. Queridos, olha para mim. Quantos aqui receberam respostas dos pedidos de orações que colocaram naquela urna, e as respostas, só levante a sua mão, e as respostas já aconteceram essa semana? Levante a mão. Pode levantar. Quem já recebeu resposta de oração? Marquinhos está ali, esposa. Quem mais? Quem mais já recebeu resposta? Glorifique o Senhor, irmãos. Vários irmãos já receberam resposta. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Meus irmãos, nós vamos cantar agora, e neste canto, que é o último, antes de você sair, cante com a gente e faça a sua oração nessa noite. Apresente novamente o seu problema se você ainda não teve resposta, porque com certeza domingo que vem dezenas e dezenas de pessoas irão receber a resposta em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, uma salva de palmas para o Senhor. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele: